do ofício das leituras do dia 19 de abril de 2024, sexta-feira da terceira semana do tempo pascal, dos sermões de Santo Éfrem, diácono, século IV. A cruz de Cristo, salvação do gênero humano. Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas ele, por sua vez, esmagou a morte como quem pisa aos pés o pó do caminho. Sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. O Senhor saiu para o Calvário levando a cruz, satisfazendo as exigências da morte, mas ao soltar um brado do alto da cruz, arrancou os mortos ao abismo das sombras, vencendo a oposição da morte. A morte matou-o no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob os véus da humanidade e assim se aproximou da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural, mas foi destruída pela vida sobrenatural. E porque a morte não o podia devorar se ele não tivesse corpo, nem o inferno o podia tragar se não tivesse carne, desceu ao seio de uma virgem para tomar um corpo que o conduzisse à região dos mortos. Mas com esse corpo que assumira, penetrou na região dos mortos para destruir todas as suas riquezas e arruinar os seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, a mãe de todos os seres vivos. Ela é como uma vinha cuja sebe foi aberta pela morte, por meio das próprias mãos de Eva, para que esta pudesse saborear os seus frutos. Por isso, Eva, mãe de todos os seres vivos, se tornou fonte de morte para todos os seres vivos. Floresceu, porém, Maria, a nova videira, que substituiu a antiga Eva, e nela habitou Cristo, a nova vida, a fim de que, ao aproximar-se confiadamente à morte para alimentar a sua habitual fome de devorar, encontrasse ali escondida, no seu fruto mortal, a vida, destruidora da morte. E assim a morte engoliu, sem receio, o fruto mortal, e ele libertou a vida e com ela a multidão dos homens. O mesmo admirável filho do carpinteiro, que conduziu a sua cruz até aos abismos da morte, que tudo devoravam, levou também o gênero humano para a morada da vida. E uma vez que o gênero humano, por causa de uma árvore, se tinha precipitado no reino das sombras, sobre outra árvore passou para o reino da vida. Portanto, na mesma árvore em que tinha sido enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce, para que reconheçamos o Senhor, a quem nenhuma criatura pode resistir. Glória a vós, que lançastes a cruz como uma ponte sobre a morte, para que, através dela, passem as almas
da região da morte para a vida. Glória a vós, que assumistes um corpo de homem mortal, para o transformardes num manancial de vida em favor de todos os mortais. Vós viveis para sempre. Aqueles que vos mataram procederam para com a vossa vida como os agricultores. Lançaram-na à terra como um grão de trigo, mas ela ressuscitou e fez ressurgir consigo a multidão dos homens. Vinde, ofereçamos o sacrifício grande e universal do nosso amor e entoemos com grande alegria cânticos e orações àquele que se ofereceu a Deus no sacrifício da cruz para nos enriquecer por meio dela com a abundância dos seus dons.